Esse anime é um verdadeiro lixo, só que no bom sentido, porque aqui a sociedade é dividida entre o céu e o inferno, e os favelados moram em um lado tão podre da cidade que mal dá pra respirar direito. Pra piorar, quem comete crimes é mandado direto pro abismo, um lugar tão sinistro que faz a favela da cidade parecer o paraíso, e também é o mesmo lugar onde o nosso protagonista vai parar, depois de ser confundido com um assassino na cena do crime. Então se prepara, porque o final desse episódio tá simplesmente insano, meu parceiro. O anime já começa com uma mãe mandando a filha jogar fora um coelho de pelúcia que eles tinham acabado de comprar. Só porque ele tinha rasgado foi direto pro lixão, mas tinha um maluco sinistro só na tocaia. O lixão era mais protegido que a casa do presidente, porque eles não queriam ninguém revirando lixo e sujando a sociedade. Mas do nada um guarda escuta um barulho e vai dar uma olhada, e se deparou com um maluco de capuz fuçando no lixo, chamando ele de imundo e podre que ameaça a beleza da cidade. O caba nem liga porque ele já tá acostumado com esse tipo de xingamento, mas quando o alarme dispara e chega reforço, ele manda uma chuva de saco de lixo cheio de ovo podre na cara deles. Os guardinhas se distraem com nojinho e deixam ele fugir pela tubulação. Na saída, o portão fecha na cara dele, e ele tem que meter um parkour insano pra conseguir escapar. E quando ele tava quase fugindo, tomou um tiro no braço de raspão. Depois saiu pela tampa do esgoto, falando que eles são um verdadeiro lixo, porque ele não é nenhuma ameaça pra sociedade. E só tinha ido buscar o coelho que tinha sido jogado fora. No outro dia, tá todo mundo fofocando sobre o terrorista do lixão. E tinham certeza que foi um dos tribais, que moram do outro lado do muro, que divide os nobres da favela. A galera da favela já sabe que foi o Rudo que invadiu o lixão de novo. E metade de lá já quer ver ele preso só pra não dar mais dor de cabeça. Mas o Rudo tá nem aí. Ele mete a barraca na rua pra vender as bugigangas que catou e reformou. Só que chega a Tiwa, que é a amiga dele, querendo saber por que ele se arrisca tanto. Ele responde que é porque os riquinhos jogam coisas boas fora, e ele sente pena dos objetos. Mas logo aparecem três babacas falando que eles acharam de onde que tá vindo esse cheiro de lixo. Eles zoam a Tiwa, falando que ela vai feder também se fica perto dele. E um deles ainda chuta a lanterna que o Rudo arrumou e fala que ninguém vai comprar aquela merda. Pra piorar, ainda chamou o Rudo de filho de assassino. Aí o garoto fica com sangue nos olhos e encara os três com tanta raiva que os moleques metem o pé quase se borrando nas calças. Mas ainda saem gritando que ele vai virar assassino igual o pai um dia. Mesmo assim, o Rudo volta a consertar a lanterna como se nada tivesse acontecido. A Tiwa diz que acredita nele, que ele não é igual o pai. E o Rudo fica mais vermelho que ketchup vencido. Só que antes dele conseguir entregar o coelhinho de pelúcia que ele pegou no lixo pra dar de presente, a mãe da Tiwa aparece e arrasta a menina embora, falando que não é pra ela andar com aquele verme. O Rudo volta pra casa e dá de cara com o Regdo, que é seu pai adotivo. O barbudo zoa ele por fracassar em entregar o presente pra Crush. Mas logo o clima muda e o Regdo diz que eles precisam conversar sobre essa saidinha pro lixão. Ele diz que o moleque não precisa fazer isso, que eles não estão passando fome. O Rudo responde que ele faz porque ele se sente parte da família e quer ajudar de algum jeito. Aí o Regdo manda ele ser tão sincero assim com a Tiwa também, senão vai acabar perdendo ela. E acabou vendo o ferimento do tiro que ele tinha tomado. Aí aproveitou pra cuidar do machucado e trocar as faixas das mãos do Rudo, que sempre foram zoadas desde moleque. Ele lembra que o Regdo foi quem deu aquelas luvas pretas, que abafam a dor mágica que ele sente às vezes. E eles terminam a conversa com o Regdo mandando ele lascar logo um beijão na Tiwa amanhã. Só que lá do lado de fora tem um maluco mascarado sinistro espionando tudo. No dia seguinte o Rudo finalmente cria coragem pra confessar tudo pra Tiwa. Mas no caminho eles vêem um criminoso sendo jogado no abismo. A Tiwa fala que não quer ver o Rudo indo parar ali também. Diz que tem coisas que realmente não deveriam ser jogadas fora, mas que não vale a pena morrer por isso. Ela fala que o Regdo também ama ele, não quer ver ele sendo jogado no abismo. Só que aí a mente do moleque dá a tela azul e ele pergunta se ela também ama ele. Mesmo assim entrega o coelho pra Tiwa, dizendo que sabe que veio do lixo, mas achou que o bicho ia ser mais feliz com ela. Então ela aceita e fala que vai cuidar muito bem dele. O Rudo sai correndo desesperado, quase soltando fogos de artifícios pelo ouvido, falando que quer só ver a cara do Regdo quando ele descobrir isso. Mas quando ele chega em casa, dá de cara com o Regdo sangrando no chão, com aquele mascarado em cima dele. O maluco olha bem nos olhos dele e enfia a faca mais fundo ainda. E o Rudo parte pra cima cheio de ódio, mas toma um golpe que apaga ele na hora. O Regdo ainda tava vivo, mandando o Rudo fugir e mudar esse mundo podre. O Rudo promete que vai buscar ajuda, mas o maluco repete que ele precisa fugir. Só que do nada chegam os guardas atirando um taser no Rudo e acusando ele de assassinato. Mesmo ele gritando que foi o mascarado, os caras não ouvem e já apagam ele com um socão da lei. Quando acorda já tá no cadafalso, com a cidade inteira pronto pra ver ele sendo jogado no buraco do esquecimento. O juiz fala que matar, mesmo sendo só um favelado, é um crime pesado e condena o moleque ao abismo. O Rudo procura ajuda no meio da multidão e ele acha a Tiwa, mas quando ele grita que é inocente, ela fala que confiou nele, mas no fim ele era mesmo filho de um assassino, e joga o coelhinho no chão, deixando o moleque desesperado. Ele grita que o verdadeiro lixo é quem julga sem saber de nada, que eles são só um monte de carne sem cérebro nem alma. Mas quando ele enxerga o verdadeiro assassino no meio da multidão, é jogado no inferno, falando que vai matar todos eles até que não sobre ninguém. Só que o moleque não morre não, ele cai no meio do lixão e acorda vivo. A queda foi longa, mas o lixo amorteceu, e quando ele olha em volta, percebe que tá no meio de uma terra cheio de tralha e com cheiro pior que banheiro de rodoviária. Mas o pior de tudo era agora, que aparece um monstro de lixo simplesmente gigante atrás dele, pronto pra mastigar o Rudo como se fosse uma lata de sardinha. No episódio 2, o Rudo tá correndo a milhão pra não virar almoço de sucata. O bicho de lixo gigante vai pra cima e começa a rugir mais alto que panela de pressão estourando. E do nada brota mais monstro do lixão, como se tivessem aberto as portas do inferno. Ele tá todo ferrado no chão, pronto pra virar purê quando lembra do Regdo morrendo. Uma energia bizarra começa a sair das mãos dele. Ele nem nota, mas começa a ver luzes saindo do lixo e de um cano envergonhado
enferrujado ali na frente. O cara se arrasta até o cano, levanta e grita que vai voltar pra superfície, nem que seja na base da porrada. O ódio toma conta do corpo dele, e quando os monstros vêm pra cima, ele acerta um com tanta força que o bicho fica pianinho. Uma lata acerta o guarda-chuva de um doido mascarado que tava ali do lado só observando. O Rudo pula em cima do bichão, falando que ele fede mais que o peito do Recto, e agora vai feder mais que o cadáver também, né? O monstro arremessa ele na parede, mas o pivete já levanta, arremessando um bumerangue de sucata nele. Só que aí o ar venenoso bate de vez. Ele começa a sangrar pelo nariz e os monstros aproveitam. Mas do nada, a energia estranha volta, e ele consegue tancar o ataque dos dois monstros juntos. Ele pega uma placa de metal, corta a cabeça do primeiro e explode junto com o segundo. Só que é claro que mais um monstrão aparece. O Rudo tenta vazar de lá, mas o bicho pisa tão forte que solta uma onda de choque e joga ele longe. Quando ele abre os olhos, tem um cara mascarado em cima dele. O doidão levanta o Rudo, dá uma bicuda nele como se fosse uma bola de futebol. Aí mete uma máscara de gás no rosto do moleque e manda ele calar a boca. Mas o Rudo começa a perguntar um monte de coisas gritando, e o mascarado perde a paciência. Grita que aquilo não é o subterrâneo porcaria nenhuma. É a superfície que virou esse inferno por culpa dos riquinhos que vivem no topo do mundo, jogando todo o lixo lá pra baixo. E os monstros são atraídos pelo som. O cara diz que esses monstros não morrem com armas comuns, e o plano era sair na maciota. Mas agora já era. Aparece um bichão atrás deles, e o mascarado ativa um poder dourado no braço. Transforma o guarda-chuva dele numa motosserra giratória e tritura o bicho igual um liquidificador. O Rudo fica sem entender nada quando vê que os pedaços do monstro viraram pó. Depois vem uma horda, mas o maluco já parte pra cima, girando o guarda-chuva igual um helicóptero, e elimina todos os monstros como se fosse o Levi matando os titãs colossais. O chefão manda uma bola de ácido, mas o caba defende como se não fosse nada. Ainda usa a cabeça do monstro como trampolim pra usar um golpe chamado Unbreaker, corte óctuplo, que corta o monstro no meio e quase corta o planeta no meio também. Depois ele tira a máscara e fala que seu nome é Engine, e ele é só um mero zelador. Mas assim que o ar podre bate no nariz, ele se arrepende de ter tirado a máscara. Começa a xingar o Rudo e o moleque apaga no chão. Depois de muito tempo o Rudo acorda todo acorrentado, sendo arrastado pelo Engine. Começa a xingar o parceiro, mandando ele soltar porque ele tem que voltar lá pra cima. Mas o Engine diz que tá levando ele pra um lugar seguro. O Rudo diz que quer se vingar, subir pra superfície e quebrar a cara dos ricos e do mascarado que matou o Recto. Aí o Engine para e fala que voltar é impossível, mas o Rudo insiste que vai subir, nem que seja escalando com os dentes. O loirinho se irrita, arrasta ele que nem saco de batata e joga num lugar que parece o único canto limpo do planeta, e vai embora na maciota. De repente saem uns malucos de máscara dos caminhões e cercam o Rudo, perguntando se ele veio do paraíso. Ele fala que caiu de lá e os caras ficam felizão, chamando ele de Celestial. Jogam as máscaras fora e começam a tratar ele como relíquia viva. Dizem que até hoje só acharam o cadáver dos Celestiais e não acreditam que amarraram ele daquele jeito. O Rudo já fala que eles são legais, diferente daquele babaca, mas é claro que era uma armadilha, né? Eles deixam o Rudo todo amarrado dentro de um caminhão para que ele não consiga fugir, e falam que vão pagar uma fortuna por um Celestial vivo. O chefe do bando fala que o povo odeia os Celestiais, porque foram eles que ferraram o mundo com lixo e criaram monstros, e agora que tem um ao vivo ali, vão fazer picadinho. Começam a zoar ele, ainda tentam enfiar carne podre goela abaixo pra dar as boas-vindas. Mas esse aí era o pior erro que ele podia cometer, porque o Rudo morde o dedo dele igual cachorro louco. O moleque engole até a carne estragada, dizendo que isso não é lixo, e que eles são igualzinho os vermes do paraíso. Então a energia do Rudo desperta de novo. Ele arrebenta as correntes, pula pra fora e levanta os objetos com poder. O Andy só observava de longe, falando que ele é mesmo especial. O Rudo se lembra do Recto dizendo que os objetos criam alma se forem bem cuidados, e o loirinho fala que o Rudo também é um giver. Os bandidos tentam avançar, mas ele bate no chão e joga geral longe. O chefe manda os capangas atacarem o objeto do Rudo, porque sem ele o giver é inútil, e eles até conseguem derrubar a corrente, mas o Rudo pega um pneu e transforma numa arma também. Isso era tão raro que até o Ending fica de boca aberta, perguntando como ele fez isso com mais de um objeto. Ele acaba com todos rapidinho, só faltava o chefão. Mas antes dele dar o golpe final, o Ending chega pra impedir. O Prota sai do modo Berserker, o pneu vira pó e um tijolo cai na cabeça do vagabundo que sobrou. O Ending fala que usar o poder daquele jeito suga toda a energia do corpo. Aí pede desculpas por ter testado ele, mas precisava ver do que ele era capaz. Diz que vai explicar tudo sobre esse mundo e sobre o poder dele, mas só se o Rudo topar entrar pro time dos zeladores. Só que o molecote fala que não quer mais nem ferrando. E o episódio acaba. Meu parceiro, esse anime mal começou, já tá simplesmente insano. Se você também gostou e quer que eu traga o próximo episódio assim que lançar, já comenta Gachakuta 2. Arrebenta o botão do like e se inscreve no canal se não for inscrito, pra gente bater 1 milhão de inscritos até o final do ano. Faltam só mais 834 mil, eu acredito. Aproveita pra assistir esse próximo vídeo aí na tela que tá brabo demais. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou. Até a próxima, Luffy.